E aí galera, para quem é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Atila Alves. Sejam bem-vindos à jornada Descomplica a Minha Vida, onde eu vou ensinar para vocês como melhorar e realizar apresentações de alto impacto que vão te destacar no mundo acadêmico. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre insegurança durante a apresentação. Como é que a gente pode tratar alguns fatores externos que vão facilitar o nosso organismo assumir de que a gente tem sim uma capacidade extremamente grande de poder executar as apresentações que nós nos propomos. Então, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu queria falar um pouco sobre a vestimenta, sobre roupas, como a gente pode utilizar elas a nosso favor, o que a gente pode utilizar ou não durante as nossas apresentações, como isso favorece, primeiras impressões e tudo mais que envolve essa parte da moda, Quando a gente fala de moda, a galera tende a entender um pouco sobre passarela, que o pensamento remete logo a isso, modelo, desfile. E na verdade moda ela engloba muito mais do que isso, tá? Quando a gente fala de moda, nós estamos falando de roupas especificamente, acessórios e tudo mais. Nos primórdios do tempo, as roupas elas eram utilizadas só como um auxílio nos mecanismos de defesa. Então elas te protegiam no momento de caça, nos momentos de frio, e era única e exclusivamente para esse fim fisiológico mesmo. Não era nada que fosse ornamental ou que fosse fazer você se destacar dentro da sociedade. Eram peças de roupa para proteção. À medida que nós fomos evoluindo como seres humanos, a gente começou a dar alguns outros objetivos a essas peças de roupa, E a gente começou também a entender que alguns ambientes demandavam determinados tipos de peças de roupa e que elas poderiam servir como auxílio, inclusive nas nossas atividades laborais, que foi quando surgiu a questão do uniforme, Então as roupas elas têm sim um importante papel dentro da sua apresentação, tá? E por mais que exista uma pressão muito grande sobre essa questão de o que eu quero usar, que eu posso usar, que eu tenho que ter liberdade de expressão, e eu sou muito a favor disso, eu acho que a gente tem mesmo que ter liberdade de expressão, mas eu também sou a favor de que cada situação demanda da gente um determinado tipo de comportamento. E isso quando eu falo sobre postura, sobre como me dirigir, eu não posso acreditar que a minha roupa também não acompanha essa ordem, porque é natural. Se eu estou em um hospital, por exemplo, eu sou um médico, eu preciso de estar com uma roupa branca. Isso é para mostrar os pontos se tem sujeira ou não, para evitar que eu transite caminhando com bactérias aí desconhecidas. Já as que a gente não consegue ver já são difíceis de controlar, mas as visíveis, que vêm da sujeira, sangue inclusive, elas precisam ser destacadas. Então surgiu um uniforme específico para o ramo médico que as pessoas elas têm que usar naquele ambiente por uma série de fatores. E isso se aplica a vários outros aspectos da nossa vida também. Um deles é dentro do mundo acadêmico. Você geralmente quando vai fazer uma apresentação, especialmente para os alunos que estão fazendo TCC, é demandado que você utilize uma roupa que passe a ideia da formalidade daquele momento. Você vai fazer uma defesa, uma argumentação. Então você precisa estar de acordo com a situação. A sua roupa, o seu intuito, a intenção que você transmite através da sua roupa, ele tem que ser o intuito de engrandecer a sua apresentação, de enaltecer a sua apresentação. Então, quanto mais bem vestido você conseguir ir, melhor. E bem vestido não quer dizer comprar roupas caras, de grife, nem nada disso, tá? A questão de estar bem vestido é primeiramente constituído por uma roupa que te deixe confortável no sentido de conforto físico mesmo, de largura de roupa. Eu, por exemplo, estou usando uma camisa social para gravar esse vídeo para vocês. É uma camisa mais solta, ela tem um corte mais reto, eu não quis usar nada muito justo. Eu estou numa região onde faz muito calor naturalmente, tá? O ambiente que eu estou gravando aqui não tem ar-condicionado, então eu escolhi uma malha mais fina para poder não sofrer tanto com o calor, tá? É legal vocês considerarem isso também quando vocês forem escolher as roupas de vocês para a apresentação, se o ambiente ele tem um condicionamento térmico ideal ou não, tá? Para poder escolher uma roupa, para você não ir com uma roupa muito pesada e acabar sentindo aquele desconforto da sudorese excessiva, que pode ser inclusive confundido com um dos sinais de ansiedade que a gente viu nos vídeos anteriores, e que talvez não seja, talvez o ambiente realmente esteja muito quente e essa sudorese acaba gerando em você uma sensação de desconforto, tá? Outra coisa é que o ambiente ele tem muita influência. Então, uma roupa social que passa seriedade é o ideal. O homem hoje ele pode adquirir uma camisa social, não precisa, igual eu falei, não precisa ser cara, não precisa ser de grife, mas uma camisa social é o ideal. Uma calça com corte reto também, preta preferencialmente, porque você não vai ter dificuldade nenhuma em encaixar qualquer outro tipo de peça de roupa com isso.
Um sapatênis ou um sapato social também é ideal de estar utilizando, tá? Um sapatênis de preferência preto também, não vai utilizar nada muito chamativo, né? Você precisa que as pessoas tenham atenção à sua mensagem mais do que a você. A sua roupa ela tem que passar essa ideia de seriedade, mas a sua mensagem tem que se destacar acima de tudo, tá? A primeira impressão, esse impacto que a gente tem visual, ele é muito importante. Então, quando você chega num ambiente em que você está bem arrumado, está vistoso, né? As pessoas vão olhar para você e entender que você tem zelo com a sua aparência, elas já começam a assumir que se você se preocupa com a sua aparência, obviamente você deve levar em consideração isso para todas as áreas da sua vida. Então a sua apresentação possivelmente foi muito bem construída com o mesmo zelo que você teve para se preparar visualmente para a apresentação. Para as mulheres é a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Óbvio que as mulheres têm uma gama de escolha muito maior, né? O mundo da moda aí, ele realmente dá mais abertura para a mulher, né? Quando a gente fala especialmente dessa questão da apresentação, das roupas, das peças mais sociais, né? Então vocês têm uma série de opções maiores para poder escolher. O que eu aconselho, tá? Não posso falar, né, por experiência própria, mas o que eu aconselho das colegas, de quem acompanha, de palestrante que te acompanha, geralmente também é essa questão da calça, a calça preta também é bem interessante, ou uma saia que seja um pouco abaixo do joelho, também é bem interessante ser utilizado, com uma camisa social, não precisa ser uma camisa de manga longa, especialmente dito, né, mas pode ser uma camisa social também, ou uma malha mais leve, com decote menos acentuado, né? E isso já vai favorecer demais, que seja confortável, obviamente, né? Com uma numeração que se adeque, não precisa ser nada apertado, pode ser um pouco mais folgadinho sim, pode abrir mão, pode levar a mão aí a um cinto, alguma coisa assim, para poder valorizar um pouco o visual também e te deixar bem confortável. Então vocês têm mais opções para isso, é bem interessante. Eu estou dando algumas dicas aqui de algumas pessoas que eu conheço, tá? E algumas dicas próprias que eu costumo utilizar. Mas obviamente eu não sou especialista em moda. Se vocês quiserem ainda mais opções, eu sugiro que pesquisem um pouco sobre algumas pessoas aí que são especialistas nesse tema. E dentro do Instagram tem um monte de gente que vai ajudar sobre isso também. Então vocês vão ter maior facilidade de entender o que eu estou falando se consultarem algo que seja bem voltado e específico para o gênero de vocês e para o tipo de roupa que vocês gostam mais de usar. Eu tenho certeza que vai ter algum encaixe aí que vai ser possível vocês utilizarem durante a sua apresentação. Continuando falando das mulheres, é ideal também que a região do rosto, né, esse quadrante do rosto, você utilize peças menos chamativas. Então os brincos, é ideal que sejam menores, uma maquiagem mais discreta, mais leve também é indispensável. Né? Colares, se for utilizar, usa o pingente menor também. Não precisa de usar nenhuma peça muito extravagante, muito chamativa, pelo mesmo fato que eu falei da questão masculina. As suas peças não devem chamar mais atenção do que a sua mensagem. Né? Então você tem que sim ir bem produzida, para passar essa primeira impressão forte, mas a sua mensagem ela tem que se sobressair ao que você tem vestido. Tá? A sua vestimenta ela é importante para esse primeiro impacto. E lembrando que além disso, ela também tem que ser muito confortável. Tá? Então para a mulherada, eu sei que ainda tem a questão do salto, né? Algumas mulheres gostam de usar o salto, então eu aconselho, se vocês forem utilizar salto, utiliza saltos com a parte nivelada mais alta ali, não sei qual que é o nome direitinho daquilo dali, mas utiliza com uma espessura um pouco mais densa, não usa aquele salto agulha, aquele fininho não, né? Porque isso pode gerar desconforto também, você vai ficar em pé por um tempo estimadamente grande, né? E além de toda a outra parte da pressão psicológica também que você vai estar sendo exercida, ainda vai ter o incômodo do salto, né? Que te deixa desconfortável para caminhar, te causa dores e tudo mais. Então tenta usar um salto um pouco mais espesso ali, né, uma plataformazinha, e esquece um pouco a agulha. E isso vai te ajudar demais também, tá? Então esteja confortável e passe uma primeira impressão positiva. Sobre o vestimento é isso. Tomem muito cuidado, não utilizem cores muito fortes, né, muito radiantes também, não é interessante utilizar. O homem, por exemplo, pode optar pelos tons mais terrosos, né, marrom, né, um cinza, ou os tons mais neutros, um branco, um preto. É bem interessante utilizar. As mulheres podem seguir essa mesma linha, podem explorar um pouco mais de cores, porque aí elas têm a opção da maquiagem também, para poder dar uma melhorada no tom ali, né, das peças, né, dar um equilíbrio, e isso já vai favorecer demais vocês no início da apresentação. O próximo ponto que ajuda demais com a questão da segurança no momento da apresentação é você, no momento dos seus estudos, procurar algumas coisas que estão fora do que foi programado.
Como que isso funciona? Geralmente, quando você está procurando sobre um determinado tema, você encontra exatamente os assuntos que você precisa abordar e algumas coisas em paralelo que não foram explícitas pelo professor, que ele não requisitou, né, que estão fora daquela curvatura solicitada, mas que você pode incluir isso aí com algumas notas mentais para abrir mão na hora da apresentação, né, para levar a mão disso e utilizar durante a apresentação para poder dar uma melhorada, né, e caso você seja questionado sobre esses pontos, você ter argumento para poder responder. Algumas das situações mais recorrentes durante as apresentações giram em torno justamente disso. Você está preparado para falar de A e B, mas existe um C dentro do seu tema. Muito possivelmente, o seu professor vai falar de C. Isso é um fato, tá? Isso acontece com muita frequência e geralmente é o normal mesmo. Ele tem que te testar mesmo, ele tem que entender até onde você foi, quanto você se aprofundou, qual foi o seu nível de interesse. Isso faz parte das avaliações da maioria dos professores. Eles querem entender se você só fez a apresentação ou se você realmente absorveu o conteúdo. E você tem que absorver conteúdo, você tem que aprender do que você está falando para você fazer uma boa apresentação. A questão da sua segurança, ela vai ficar ainda mais forte quanto mais você souber sobre o tema. Então você vai se sentir mais confortável quanto mais aprofundado for o seu conhecimento sobre o assunto. Não se engane, isso é muito importante. Se você hoje faz só o básico, se você só faz o que o professor pede, então esse é um dos grandes motivos para você não ter segurança na hora de fazer a sua apresentação. Pode ter certeza absoluta disso. A partir do momento que você tiver mais conhecimento, a partir do momento em que você puder ser questionado por qualquer subtema dentro do seu assunto específico, você vai se sentir muito mais confortável, não vai ter dúvidas para responder nada e isso vai te gerar essa sensação de segurança muito facilmente e vai fazer você ter apresentações de alto impacto, de alto desempenho, que transformam a vida das pessoas. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu acho que é realmente isso que a gente faz, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que ter como objetivo toda vez que a gente faz uma apresentação, por menor que ela seja, a gente tem que levar uma mensagem que faça o outro pensar, que melhore o conhecimento da outra pessoa, que engrandeça ela como ser humano. Tudo isso são aspectos que a gente pode levar, mas que a gente depende muito de conhecer o nosso tema para poder gerar esse impacto na vida das pessoas. Então a dica é: pratique, entenda mais do que o necessário, vá além, estude um pouco mais, né? É muito interessante essa questão, porque quando a gente começa a falar de apresentação, as pessoas se sentem muito desconfortáveis porque elas precisam de ler conteúdo em slide, elas precisam de ter sempre uma folha à mão para consultar o que tem que falar, e isso não é errado, tá? Em algum momento desse treinamento eu vou falar para vocês como que funciona essa questão das dicasinhas rápidas ali, que você tem que ter. Ninguém tá livre de algum momento de esquecer alguma informação, né? Isso aqui não é um roteiro de novela, você não pode parar e regravar, né? Decorar a sua fala, é ao vivo mesmo, é na hora ali que acontece tudo que tem que acontecer, e você tem sim que ter informação à mão, obviamente. Ninguém é obrigado a decorar tudo que existe no mundo, ainda mais porque a gente trabalha com uma série de matérias diversificadas aí, e aí é bem complicado decorar tudo de todas o tempo inteiro. Mas quando você se aprofunda no seu tema e estuda, menos você vai precisar dessas dicas, dessas colinhas aí, né? E o seu branco ele vai vir com uma frequência bem menor. Então aprofunde-se no tema. Aparentemente, né, a princípio, pode ser mais difícil, e aí sempre vai ter as mesmas desculpas de que eu não tenho tempo, eu trabalho, vou direto para a faculdade, o tempo que eu tenho que fazer trabalho eu faço aqui correndo para poder entregar. E eu entendo, gente, de verdade, eu entendo que algumas situações acontecem mesmo. Eu passo por isso também, eu sei o quanto é difícil se dedicar mais ainda aos estudos, mais do que a gente já se dedica. Eu sei que é complicado, mas é necessário, especialmente para vocês que querem ter um alto desempenho acadêmico, né? Então sempre se dediquem um pouco mais. As pesquisas, na verdade, elas já vão te direcionando, né? A internet hoje é muito boa por causa dessas questões, né? Na minha época, bem tempo atrás, eu fui ter internet muito tarde. Eu não tive a oportunidade, o privilégio de ter acesso à internet cedo na minha vida. Eu já fui ter acesso à internet, eu já estava mais velho, né? E eu sempre tive que fazer pesquisa na mão, e livro e tudo mais, e era uma trabalheira danada, dava um desgaste, então era muito complicado. Hoje em dia é bem tranquilo, você começou a pesquisar de um tema, o Google já te sugere 555 mil páginas com o mesmo tema para você pesquisar, né? Assuntos relevantes ou referentes ao mesmo conteúdo, que se complementam. Então dá uma lida, vai nessas páginas. Talvez você já completou a sua pesquisa, finalize a sua pesquisa, né? Primeiro ponto, você tem que finalizar o que é realmente exigido, finaliza isso
e dá uma navegada no que sobrou ali, entra nas páginas, dá uma visualizada, vê se tem algum conteúdo que você pode aproveitar e inclua isso na sua gama de conhecimento. Eu te garanto que durante a apresentação, você saber que você entende um pouco além do que pode ser questionado, vai te dar uma garantia de segurança muito grande, tá? Então aproveitem o tempo de vocês durante as pesquisas e deem uma olhada nesses subtemas aí. Outra coisa que vocês devem fazer é praticar mais, é se envolver mais durante as apresentações. O que eu vejo muito também é uma galera que faz uns trabalhos sensacionais, tem uns conteúdos de slide muito bons, mas quando chega a hora de apresentar, eles não querem apresentar, se sentem muito incomodados, né, pelo aquele receio de não conseguir sair bem. E o problema é que isso vai reforçando cada vez mais esses aspectos negativos. Então você tem que fazer mais apresentações, pratique em casa, na frente do espelho, treina a sua fala, leva para os colegas, reúne com os colegas, apresenta entre vocês. Isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Sem prática, nada fica perfeito. Você não consegue chegar a lugar nenhum sem praticar. Então, sempre que você tiver a oportunidade a partir de agora, se disponha a apresentar. Tá? Se destaque, diga que você quer apresentar. Inclusive, você começa a ficar mais bem preparado, seu cérebro começa a entender que isso é algo habitual para você. E aí vai até amenizando esses sintomas de ansiedade e insegurança que a gente tem falado. Quando você começa a se designar, quando você começa a se colocar à frente das apresentações, quando o seu grupo pergunta quem vai apresentar e você se dispõe, você é o primeiro a levantar a mão, porque você entende do conteúdo, você já tem segurança do que foi construído e você sabe que pode fazer uma apresentação de impacto, o seu organismo já vai entendendo isso naturalmente e já vai reduzindo todos esses efeitos colaterais que a gente tem falado, né? Falamos no último vídeo, estamos falando um pouquinho agora nesse também, que é essa questão da ansiedade. Então se coloque à frente, queira apresentar, apresente mais e eu garanto para você que ao longo do tempo isso vai fazer uma diferença e vai aumentar a sua segurança para apresentar de uma maneira astronômica, né? Eu fui uma pessoa muito inibida, fui uma criança inibida, eu tive até os meus 14 anos ali um problema de convívio social muito grande, eu falava pouco, eu saía pouco de casa, sempre fui mais introspectivo e foi uma dificuldade muito grande quando eu decidi mudar isso na minha vida. Foi um período bem difícil mesmo, porque eu saí para poder ficar mais com meu pai também, né? Ele trabalhava aqui no centro da minha cidade e eu fui ficar mais próximo dele e tudo mais, mas era muito complicado para mim, era muito difícil e eu tive que desenvolver isso de uma maneira muito abrupta, né? Eu comecei a ficar no trabalho dele e aí de vez em quando eu acabava fazendo um atendimento ou outro e sentia muita dificuldade. Eu era muito travado, eu tinha medo, eu não conseguia me comunicar muito bem com as pessoas e a partir dali eu vi que eu não podia continuar assim. Eu via as pessoas se comunicando, eu via as pessoas conversando, eu via como era legal ter essa segurança para poder falar e eu decidi que eu não queria isso mais para minha vida e eu sei o quanto é frustrante se sentir assim, eu passei muito por isso e esse foi um dos grandes gatilhos, dos grandes motivadores que me fez compilar todo esse conhecimento que eu consegui adquirir ao longo desse tempo todo, desses anos, de uma forma a dar esse treinamento para vocês, transmitir para vocês essa mensagem, para que vocês parem de ter esse receio. Então, vão atrás, pratiquem mais, coloquem a cara a tapa mesmo, se deixa levar, não tenha medo, não tenha essa desconfiança de que, nossa, eu não vou conseguir fazer a apresentação, eu não falo tão legal. Muito possivelmente você não tenha mesmo essa desenvoltura, mas isso não se desenvolve sozinho. Se não der o primeiro passo, se não sair da zona de conforto e não tentar se destacar, nada vai mudar. Então a dica é essa, pratica muito, pratica entre vocês antes de levar para a turma toda, né, que já vai conseguir te dar um conforto legal ali. Pede a galera do seu grupo mesmo para fazer pergunta, pede para te desafiar, não é para fazer coisinha lero-lero não, pede pergunta cabulosa, cabeluda, que é para poder deixar você desconfortável mesmo, porque é assim que vai acontecer, é assim que acontece na vida da gente no geral. Eu estou passando esse treinamento muito voltado para a parte estudantil, para nível superior, porque eu sei que a galera ainda sofre muito, a gente sai do ensino médio sem ter tido o conteúdo específico disso, ninguém ensina pra gente como estudar, como fazer no ensino médio. A gente tem que fazer, a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo, vai procurando na internet, pesquisa e desenvolve maneiras de fazer as apresentações da gente. Mas a gente não tem matéria nenhuma que ensina como preparar um conteúdo interessante, como fazer uma boa oratória, como conversar legal. Ninguém, pelo menos eu não tive isso e a grande maioria das pessoas com quem eu converso nunca teve isso.
E eu acho que isso é muito importante, porque se ninguém ensina você, ninguém fala com você que você precisa praticar, que você precisa entender, que vai ter pressão, que é difícil, que você tem que estudar, que você precisa se dedicar, então você nunca vai sair do lugar. E eu acho que mandar essa ideia aqui agora, mandar essa real para vocês, é indispensável, porque a gente já está no terceiro, no quarto dia de treinamento, né? Esse já é o vídeo 4, e daqui 6 dias, 7 dias, vocês já vão estar preparando a apresentação para a gente poder conversar, né? Para quem está no grupo do WhatsApp, a gente vai estar preparando a apresentação para a gente poder conversar e avaliar aí os pontos que a gente tem trabalhado. Então pratiquem, quem está no grupo do WhatsApp tem esse espaço lá, né? Reúne com a galera, chama, faz uma live, reúne comigo se quiser também, pode me chamar, eu estou sempre à disposição. E quem não tá, quem tá só aqui no YouTube, pode me procurar também, deixa a mensagem aqui embaixo, eu vou responder, tá? E a gente vai conversando, a gente vai se falando, vou tirando dúvida, e eu tenho certeza que essa prática vai ajudar vocês demais. E então não deixem de fazer, reúnam-se mais e tirem dúvidas, mas tirem dúvidas reais. Pensem em situações de pressão real, uma situação de extrema cobrança, né? Porque é o que o professor vai fazer, ele quer tirar o máximo de você. E aí é o seguinte, quanto mais o professor acredita em você, né, isso é algo que não foi dito para mim, mas que é perceptível, que eu descobri ao longo dos meus anos de estudo, é que quanto mais o professor gosta e se orgulha e entende que você tem potencial, maior é a cobrança. Então aquele professor que é chato, o cara é nojento e chato, ele é ignorante, ele cobra pra caramba, ele fica nervoso porque a gente não entregou o resultado. Esse cara é o cara que acredita. Esse cara é o camarada que ele quer ver você bem sucedido. O professor água morna, o professor que não liga, que não se importa, se a turma está fazendo algazarra, ele toca a aula, quem assistiu, quem não assistiu, azar. Esse cara, ele não... Infelizmente, existem bons e maus profissionais em todas as esferas da sociedade. E existe esse tipo de professor, que é o cara que não está nem aí. Só que o cara que não está nem aí, ele não te desenvolve, né? E não adianta nada você sair da faculdade sem ter desenvolvido habilidades essenciais para o mundo aqui fora. Não adianta, né? Apresentar é muito importante, saber matemática, português, isso é muito importante. É sim muito importante. Mas saber lidar com essas situações de pressão também é muito importante. Saber lidar com esse tipo de gente, com pessoas que vão o tempo inteiro te cobrar, é muito importante. Quando você sai da faculdade, né? Se você quem está assistindo já trabalha, já sente isso, já sabe como que é isso. E quem ainda não, quem ainda está fazendo estágio, quem ainda não tem tanta cobrança, quando vier para o mundo do trabalho, é isso que acontece. Diariamente, a cobrança diariamente. Se você trabalhar por conta própria, vai ser cobrança do cliente, não vai ser cobrança do seu chefe, mas vai ter cliente cobrando. E é assim, isso é normal, isso é natural, tá? Então aprendam a lidar com esse tipo de situação, pratiquem muito, desenvolvam. Só praticando vocês vão desenvolver a fala de vocês, essa dicção, né? A desenvoltura ali, que vai dar mais segurança para vocês. Então pratiquem muito, isso vai dar muita diferença também durante a apresentação de vocês. E para finalizar, gente, e eu acho que é um dos pontos mais importantes também, né? A gente tem falado alguns aspectos aí, e para não gerar uma sensação de desconforto, eu preciso falar disso. Apesar de tudo que eu tenho falado sobre a forma de você comunicar, sobre as suas expressões corporais, a roupa que você veste, tudo isso é muito importante, mas tem uma única coisa que você não pode mudar e que é muito importante manter original, que é a sua personalidade. Então isso importa muito, isso faz muita diferença, né? As pessoas entendem isso, e inclusive a sua personalidade dá um tom diferenciado entre você e o seu colega. A sua personalidade é muito importante. Você como ser humano tem as suas limitações, você como ser humano tem as suas potencialidades. Então explore os seus lados positivos e corrija, trabalhe para corrigir os seus lados menos positivos, os que estão mais negativos, né, por assim dizer. Eu não acredito que a gente tenha traços negativos, eu não acredito nessa filosofia. Para mim a gente tem traços positivos e traços que precisam ser desenvolvidos, né? Ah, mas eu sou muito estressado, isso é um lado negativo. Não é um lado negativo seu. Muito possivelmente o seu estresse tem relação com alguma outra coisa na sua vida, né, que desencadeou esse tipo de situação. Mas eu acredito muito que a gente pode trabalhar e melhorar os pontos que ainda não estão nos níveis que a gente gostaria que estivesse. Então, esse é o recado final. Mantenha a sua personalidade intacta, tá? A sua roupa, ela não representa o seu interior. É importante sim para poder dar esse primeiro impacto, mas ela não representa o seu interior. A forma como você se comunica, a linguagem que você utiliza para se comunicar, ela é um meio de enviar a sua mensagem. O modo como você fala, o que vem de dentro, isso não muda, isso é imutável. Tá? E as pessoas sentem isso
Então não tenta mudar a sua personalidade, não tenta se enquadrar a padrões, não tenta fazer igual só porque o outro teve sucesso, porque isso possivelmente não vai funcionar. As pessoas sabem quando é de verdade e quando não é. Então faça com coração, faça com personalidade e eu tenho certeza que os resultados vão vir. Gente, era isso para o vídeo de hoje. Eu agradeço demais a presença de vocês. Eu vou encerrar todos os vídeos com esse agradecimento, porque é muito verdade. Eu agradeço demais mesmo, de coração, essa presença de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto para quem topou o desafio de estar comigo dentro do WhatsApp, para poder fazer essa conversa, ter esse diálogo, tá? Isso é muito importante. Tá me desenvolvendo muito, inclusive, tá? Eu descobri algumas dificuldades minhas que eu achei que eu não tinha, eu já tinha superado e não superei. Estou descobrindo agora e está me ajudando demais a superar isso também. Então está sendo, para mim pelo menos, está sendo uma via de mão dupla. É muito prazeroso quando a gente consegue ajudar alguém e perceber que durante esse processo a gente também está se desenvolvendo, tá? E isso está acontecendo, está sendo muito satisfatório. Agradeço demais mesmo, de coração. Muito obrigado e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um abraço.